Então, esses dias eu estava dando uma aula para os meninos e falando para eles sobre o processo de abolição da escravidão, e aí a gente vai discutir a construção da raça e como que a racialização, que exclui, que inoportuniza, ela faz parte de uma estrutura, né? E hoje em dia você tem uma série de autores aqui no Brasil e fora do Brasil que vão discutir essa questão do racismo estrutural, né? Tem um livro que eu te indico, que é o livro do Silvio Almeida, que chama Racismo Estrutural, sabe? Que é um livro muito didático, porque ele traz o problema e ao mesmo tempo ele é muito profundo. Então, um livro que eu te indicaria, outro livro que eu também acho que seria interessante para aqueles que gostarem de aprofundar nesse assunto, é o livro da professora Vivian Schwartz, chamado Espetáculo das Raças. É uma obra fantástica, em que ela também mostra essa estruturação do racismo a partir das instituições. Entende? E um outro também, para aqueles que assim o quiserem, já dentro da linha da interseccionalidade do gênero, né, do feminismo negro, mas que também trabalha com essa perspectiva da estruturação do racismo, que é o livro da professora Angela Davis, né? A Angela Davis é aquela ativista norte-americana e que traz um debate muito interessante acerca dessas questões que envolvem mulheres, raça, classe. Inclusive, eu queria te indicar esse livro, sabe, da Angela Davis. E aí é interessante, e por que, que a gente fala que o racismo é algo estruturado? Porque o racismo, ele não é necessariamente preconceito. O preconceito, ele não necessariamente opera o racismo. Para que o racismo, enquanto uma prática que se aplica e se exclui por uma questão de ordem étnica, racial, construída, para que ele seja levado adiante é necessário que exista toda uma estrutura de dominação econômica, social, política e, sem sombra de dúvida, cultural, dentro das relações que se instrumentalizam no poder e por meio do poder, para que, portanto, o racismo possa se operar e possa atuar nas instituições. O que eu quero te dizer, portanto, é que preconceito, você pode ter preconceito até daquele que muitas vezes ele é vitimado pelo racismo. Suponhamos, um preto, ele é preconceituoso para com o branco. Mas o fato dele ser preconceituoso para o branco, para com o branco, não significa dizer que ele opere um racismo. E aí foi um debate interessante, porque o menino trouxe uma pergunta e eu tive que enquadrar o debate para mostrar para o menino que, de fato, a gente não pode estabelecer a expressão racismo reverso. Por quê? Porque o preconceito não necessariamente significa dizer que é o racismo. O racismo é uma coisa maior do que o preconceito. Então, quando você tem uma estrutura que, sim, de maneira preconceituosa, institucionaliza a exclusão em detrimento da condição étnica ou da condição racial, quando há essa construção da racialização, aí você fala de racismo. E nesse sentido, portanto, pode haver preconceito, inclusive, de negros para com brancos, sem sombra de dúvida. Mas não é o preconceito do negro para com o branco que excluiu o branco. Entende? Até porque no Ocidente, pensando nas Américas, e aí pensando no Brasil, que foi o país que durante mais tempo e mais escravizou no mundo, você vai perceber que a institucionalização do racismo se dá a partir de uma visão de exclusão que afeta diretamente os pretos, os negros, aqueles que são egressos de uma herança escravocrata, percebe ou não? Então, isso é interessante, porque você vê muitas vezes as pessoas usando a expressão racismo reverso, aí eu tenho que te dizer que esse conceito, ele carece de base epistemológica, percebe? Quando você for fazer uma redação, quando você for fazer uma prova de segunda fase, você tem que tomar cuidado com as expressões que você usa, porque muitas vezes, no calor do debate, as pessoas usam umas expressões e elas vão se tornando senso comum, só que não há fundamentação rigorosa para usar essa expressão. Entende? Então o Silvio de Almeida deve trabalhar muito bem com essa concepção de preconceito e o racismo. Então o racismo é uma estrutura maior. E nesse sentido, portanto, ele se institucionaliza
nas esferas de poder, se institucionaliza nos aspectos social, político, econômico e cultural e inoportuniza com que as pessoas, de maneira equitativa, de maneira equânime, possam usufruir daquilo que, em tese, a sociedade oferece como melhor. Entende? Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês também aqui nesse vídeo, acerca dessa temática, racismo, e da inaplicabilidade do conceito de racismo reverso. Tá bom? Grande abraço, fica bem.